Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando de celebrar a grande solenidade do Natal do Senhor. E esses últimos dias, os evangelhos têm nos lembrado tudo aquilo que aconteceu antes de celebrarmos esta grande solenidade. Como o Senhor foi concebido, como o Senhor veio visitar o seu povo, como foi anunciado. E no evangelho de hoje nós ouvíamos esse episódio tão bonito, daquele momento em que a Virgem Maria, já com o Cristo no seu ventre, parte para visitar a sua prima Isabel, que nós conhecemos também por meio do Evangelho. Isabel também estava com uma gravidez milagrosa, como a gravidez da Virgem Maria, porque Isabel era uma pessoa também de idade, esposa de Zacarias, que não tinha ainda a graça de ter concebido um filho, mas na sua velhice o Senhor lhes visita para também lhes trazer um menino, que seria um menino também grande, não tão grande como Cristo, mas como o próprio Cristo dizia, seria o maior nascido de mulher, São João Batista. E, portanto, o Evangelho de hoje nos apresenta essa figura de duas mulheres, duas mães, duas pessoas gestantes e duas pessoas que estavam gestando duas pessoas santas. João Batista, um santo profeta, e o Cristo, o santos dos santos. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse Evangelho nós temos um destaque especial na pessoa da Virgem Maria e nesse belíssimo cântico que a Virgem Maria exulta alegremente em Deus para cantar, que nós chamamos de cântico do Magnífica, que é o canto da exultação. Por isso que a Virgem Maria começava dizendo, a minha alma engrandece o Senhor, a minha alma exulta de alegria, e a partir desse momento, a Virgem Maria, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, começa a exaltar as grandezas de Deus. E, sem dúvida nenhuma, este cântico da Virgem Maria, ele tem muito mesmo a nos ensinar. E o mais bonito é que nos ensina a respeito de Deus e da sua ação em seu povo. A Virgem Maria não faz esse canto para exaltar-se a si mesma, mas ela faz esse canto para exaltar a Deus. E de uma perspectiva muito bonita, porque Maria está exaltando a Deus, o Pai, não a partir de coisas que ela ouviu falar. A Virgem Maria exalta o Senhor não a partir de condições que ela conhecia de fatos acontecidos com outras pessoas, mas a exaltação que a Virgem Maria faz no Cântico do Magnífica, ela o faz a partir da sua própria experiência com Deus. E talvez seja isso que torne o Cântico de Maria como um dos mais belos que encontramos na Sagrada Escritura. Porque iluminada e inspirada pelo Espírito de Deus, a Virgem Maria estava tomada plenamente pelo Espírito de Deus, porque já carregava no seu ventre o Cristo nosso Salvador. E assim, iluminada e plena da graça, plena do Espírito, ela faz esse cântico exaltando a ação de Deus que vive na sua própria experiência. Por isso que ela vai fazendo esses relatos de quem é o Deus que ela conhece pela sua experiência própria, dizendo, a princípio, de um Deus que sabe colocar-se como o que visita o pequeno, o humilde, porque ele visitou na humildade a sua serva, já demonstrando para nós que tantas vezes ficamos preocupados com as coisas grandes, e infelizmente a nossa sociedade nos mostra isso e tantas vezes quer fazer com que acreditemos nisso como se fosse uma realidade sem a qual não sobrevivemos, que temos que ser grandes, que temos que ser poderosos, que temos que ter poder. E a Virgem Maria caminha por um caminho de experiência completamente contrário a esse, de dizer, Deus visitou a sua pequena serva, humilde serva. Deus visitou desta forma e na pessoa de Maria visita a todas aquelas pessoas que também querem se colocar como pequenos e humildes servos do Senhor e que ao contrário
é capaz de derrubar do trono aqueles que são poderosos, é capaz de despedir de mãos vazias aqueles que confiam nas suas riquezas, mas de exaltar e de saciar de bens aqueles que são pequenos. E eu dizia que a Virgem Maria fala sobre isso a partir da sua própria experiência, porque era este o lugar em que ela se encontrava, o lugar da pessoa simples, da pessoa humilde, da pessoa que não tinha nada, mas apesar de não ter nada que pudesse ser visto do lado de fora, o seu coração e o seu ventre continha a maior de todas as riquezas, que era o próprio Cristo. De fato, a Virgem Maria, quando concebe o Senhor, ela o concebe porque já podia acreditar profundamente em Deus. Santo Agostinho, em algumas das suas reflexões, quando fala sobre a Virgem Maria, ele diz que a Virgem Maria é muito mais bem-aventurada por ter acreditado no Cristo do que por ter gerado o Cristo. Inclusive porque, diz Santo Agostinho, ela só gerou o Cristo em seu ventre, porque antes o gerou em seu coração. E somente uma pessoa de fé, de humildade e de simplicidade, como a Virgem Maria, poderia ter gerado o Cristo em seu coração, para depois gerá-lo em seu ventre. E a partir desse momento, então, se enriquece na vida da Virgem Maria este grande fato e este grande acontecimento, que vai carregar consigo ao longo de toda a sua vida. A partir daquele momento que ela é capaz de acreditar na força e no poder de Deus, do Deus que vem em auxílio do fraco, do Deus que vem em auxílio do pobre, do Deus que olha para o pequenino, do Deus que se alegra com o humilde, com aquele que nada tem, mas que possui a fé no seu coração, a partir disso, toda a sua vida vai sendo traçada em um verdadeiro serviço. Não é por menos que ela estava na casa de Isabel. Ela não foi até a casa de Isabel para conferir se era verdade que Isabel estava grávida, conforme o anjo havia lhe anunciado. Ela não foi à casa de Isabel para poder dizer, olha, você está grávida de um profeta, mas eu estou grávida do Filho de Deus, querendo exaltar-se a si. Mas ela vai à casa de Isabel, continuando como a mesma serva humilde, porque Isabel era uma pessoa idosa, que estava grávida e precisava de alguém ao seu lado. E ela vai, portanto, para estar ao lado de Isabel. Isso, sem dúvida nenhuma, nos mostra o quanto Deus caminha conosco também. Porque tudo isso que acontece na vida da Virgem Maria, nós devemos entender, não é para exaltar a própria Virgem Maria, mas é para exaltar a Deus que se revela também na pessoa da Virgem Maria, para dizer, eu, o Deus de vocês, o Deus verdadeiro, visito aqueles que necessitam. Eu, o Deus verdadeiro, vou em auxílio daqueles que necessitam de mim, porque ela trazia em si o Cristo. Então não era apenas a Virgem Maria quem visitava a Isabel, mas era o próprio Cristo que também visitava, para também, entre tantas outras coisas, nos ensinar. O Senhor nos visita em nossos momentos de dificuldade. O Senhor nos visita em nossos momentos que precisamos do auxílio da sua graça. O Senhor nos visita constantemente e, de fato, a celebração da solenidade do Natal não é outra coisa senão exaltar a Deus de maneira bastante profunda e dizer a Deus, obrigado, Senhor, por nos ter visitado. E nos visitado da maneira mais sublime que pudesse haver. Nos visitado fazendo-se carne como nós, vivendo conosco as dificuldades da vida que nós temos no nosso mundo, sendo semelhante a nós em tudo, como nos diz a palavra de Deus, exceto no pecado, para que, conhecendo-nos e conhecendo as nossas dores, as nossas dificuldades, pudesse também ser tão misericordioso quanto necessitamos em nossos pecados, em nossas dificuldades, em nossos momentos de desesperança.
Deus vem visitar-nos. Então, quando nós lemos este Evangelho de hoje, nós o lemos diante dessa perspectiva da Virgem Maria e de toda a experiência belíssima de Deus que ela faz em sua vida, mas nós também lemos este Evangelho a partir desta perspectiva do próprio Deus que vem em auxílio de todos nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este Evangelho nos chama a confiar plenamente na presença de Deus que vive conosco, a confiar e acreditar que este Cristo que haveremos de celebrar nascido em poucos dias, Ele está junto de nós para ser a nossa proteção, para ser o nosso auxílio, para ser a nossa vida, para ser a nossa paz. Mas também esse Evangelho nos indica que junto com o Cristo nós temos a grande graça de ter conosco a Virgem Maria, que nos acompanha em nossa fé, para ser também ela o nosso auxílio, para ser também ela a nossa intercessora, para ser também ela aquela mãe que nos acompanha em nossa caminhada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, abramos ao Senhor os nossos corações, para que Deus nos visite, entre em nosso coração, e que nós, como a Virgem Maria, tenhamos um coração que creia profundamente no Senhor, para também gerá-lo em nós e anunciá-lo ao nosso mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.